Queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, nesse momento eu estou aqui para falar um pouquinho com você acerca da palavra do Senhor, este Deus que é tão bom, tão maravilhoso, fiel e justo. A palavra de Deus em Jó 42, versículo 6, Jó diz algo muito importante, principalmente para esses dias que nós estamos vivendo. Ele dizia que com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem. A gente observa isso, Jó estava encerrando uma das maiores provações da sua vida. Jó estava terminando de enfrentar uma situação totalmente diferente da qual nós estamos enfrentando esses dias no Brasil. Porque por mais que estamos tendo medo e não sabemos talvez no que acreditar, mas sabemos que nossa família está bem, nossa família está guardada, estamos na presença de Deus, temos um conhecimento muito grande acerca de Deus, da sua bondade e fidelidade. Jó não tinha reuniões de oração, Jó não tinha uma igreja para frequentar, Jó não tinha um profeta para colocar a mão na sua cabeça e talvez dizer para ele o que ele deveria fazer, o que estava acontecendo, conforme muita gente hoje é acostumado com isso. Mas Jó estava passando um momento que ele acabara de perder os seus filhos, seus bens, seu gado, sua família, tudo. E do dia para a noite ele perde tudo isso, seu corpo fica em plenas chagas. Como todo mundo conhece, todo o seu livro está demandando essa história, está trazendo as acusações, e enfim, como Jó reage a tudo isso. Então, agora no final do livro, Jó supera essa provação, supera essa luta e está declarando a sua vitória, a experiência que ele teve, porque Jó ele fala, eu ouvi falar de Deus, e se ouvir quer dizer que ele havia aprendido e procurou obedecer em tudo aquilo que ele havia aprendido acerca de Deus, mas agora os seus olhos estavam vendo quem realmente era Deus, que é a experiência particular da vida de Jó para com Deus. Deus retribuiu a ele seus filhos, a sua casa, a sua família, seus bens, se tornou um homem rico, poderoso, e enfim, ele conquistou novamente e teve um aprendizado muito grande com Deus. Eu acho que isso é muito importante. Nesses tempos de crise que nós estamos enfrentando, é muito importante que o crente olhe para a Bíblia Sagrada e tenha até mesmo Jó como exemplo. Porque Jó não abriu a sua boca para blasfemar contra Deus. E na verdade nós vivemos uma era que as pessoas vão na igreja, as pessoas até vão para os cultos, mas infelizmente não estão cumprindo com o objetivo fiel como servo de Deus, que é crer, que é confiar, que é acreditar no que a Bíblia está dizendo, no que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos orienta. E muitas vezes a fé, principalmente neste momento agora, fica um pouco abalada. O que eu vou fazer, o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus filhos. Eu tenho trabalho, o governo não quer que eu trabalhe, o outro governo quer que eu trabalhe, e fulano falou e apertando, e a pessoa fica com a mente toda turbada, sem saber o que fazer. E ali ele começa a questionar sobre Deus. É bem verdade que o meio cristão hoje está bem abalado. O meio cristão hoje está até vergonhoso. Em primeiro lugar, a internet é uma arma muito poderosa. E hoje a internet deu voz e vez a muita gente. Que tudo que acontece na sua vida, na rua, com ela particularmente, ela expõe a internet. Tudo que ela vê, ela quer dar sua opinião. O brasileiro tem um sistema muito estranho. É gente que, principalmente acerca do nosso presidente, o que a Bíblia nos ensina? Orar pelas nossas autoridades constituídas. É um dever de toda a igreja, sendo de direita ou de esquerda, não sei, orar para que Deus venha dar sabedoria ao nosso presidente, entendimento, para que ele possa guiar o povo na forma agradável aos olhos de Deus, e que a igreja não venha sofrer consequências, de forma que a igreja
ela não vai sofrer consequências, porque a igreja é guiada por Deus. Então, os fiéis estão nas mãos de Deus. Mas a igreja tem por obrigação de orar. E hoje eu vejo a igreja, principalmente na internet, muito dividida. Todo mundo quer dar opinião de alguma coisa. Um homem que está ali foi levantado, né, e democraticamente eleito para conduzir uma nação, né, e a gente está falando de uma nação, são milhões de pessoas. Aí aparece um monte de menino porque acha que entrou na igreja ontem, já sabe alguma coisa, acha que é crente, já sabe, mora com os pais. Não teve cara nem de construir uma casa ainda. Não sabe nem na faculdade se formou. Não sabe nem o rumo da vida, quer dar palpite. Não, porque o presidente está falando isso, é aquilo e tudo mais. Não governa nem a sua própria vida e quer dar palpite. Estou falando do meio cristão, a vergonha que a gente tem enfrentado nesses dias. Dessas pessoas despreparadas, que qualquer coisinha vão para a internet falar alguma coisa. Isso não é agradável aos olhos de Deus e é uma prova real que você ainda não conhece Deus da forma que deveria conhecer. Porque se somos servos de Deus, a nossa principal missão é orar pela nossa nação que está passando isso, que está passando por este momento de restrição, neste momento de unirmos força, neste momento que é para ajudar as pessoas. A gente precisa entender que precisamos orar, unir forças, né? Tomar cuidado com aquilo que a gente está ouvindo, principalmente na internet, no Facebook, porque nem tudo que você ouve, porque é um tal de revelação, que Deus está mostrando isso, que Deus está mostrando aquilo. Tome cuidado com essas coisas, não acredite nisso, meus queridos irmãos. Né? Tanta gente fala, não, agora é o final do mundo, o fim está próximo, o que será? Eu não vejo isso porque o que dizer dos nossos irmãos, para quem lê história sabe muito bem, que viveram aí entre 1918 e 1920, se não me falha a memória, que a gripe espanhola devastou o mundo. Chegou aqui no Brasil a ponto que o Rio de Janeiro ficava as pessoas deitadas no chão, mortas, porque não tinha como enterrar de tanta gente que morreu nessa pandemia. Né? Então, naquele tempo, certamente muitos cristãos também disseram, é o fim, mas não foi. Porque a Bíblia diz que isso tudo ia acontecer, mas ainda não é o fim, é o princípio do fim. Né? Então todas essas coisas, para quem lê a Bíblia, entende que tem um sentido, isso ia acontecer. Para quem está com medo do corona, tem coisas piores ainda para vir, né? E isso é bíblico, onde a igreja vai ser totalmente lapidada e separada para a volta do Senhor. O que a gente precisa entender é que precisamos nos colocar como exemplo diante da sociedade, não ir para as redes sociais querer debater coisas que não é da nossa alçada. Nós somos servos de Deus. Deus tem preparado homens na nossa nação para lidar com essa situação, ser representantes da igreja nesses conflitos, mas o que me chama a atenção é de pessoas despreparadas, porque acha que foi no monte, sentiu um arrepio e já pode falar tudo que ele pensa sobre Deus. Isso é uma vergonha. Em tudo eu vejo Deus agindo, e até nisso, nesse período que a igreja está restrita a cultos devido, né, às contaminações que podem ser causadas, não é a igreja que está sendo perseguida. Por que não é a igreja? Porque os bares foram fechados, shoppings, cinema, muitas coisas. É certo, precisamos ter atenção que o diabo é oportunista e muitas vezes ele vai tentar aproveitar as oportunidades que muitas pessoas vão oferecer e esfriar muita gente. A gente ore fervorosamente para que a igreja tome novamente os seus cultos, os compromissos, porque a gente não vai no culto, a gente vai prestar o culto ao Senhor. Mas em tudo eu vejo a falta que há no homem atual, principalmente na igreja brasileira, a respeito do conhecimento de Deus. O que Jesus faria hoje aqui no país? Se ele estivesse vivendo aqui, a gente já parou para pensar como ele iria reagir. Ah, mas ele era o Filho de Deus, mas ele era homem. Ele era homem. E como homem, naquele momento que ele estava na terra, ele precisava passar todas as adversidades, aflições que o homem natural passa, para que no fim ele pudesse dizer, eu venci o mundo, que Jesus está dizendo. Então tudo que você vai passar, eu já venci. Então você consegue vencer se você continuar olhando para Jesus, entregando a sua vida para Ele, se arrependendo dos seus caminhos,
Porque em tudo isso eu vejo a ira de Deus sendo manifestada mais uma vez sobre a terra, porque o nosso país precisa, o mundo está precisando de um avivamento, principalmente o nosso país, a nossa igreja, né, onde o evangelho é comercializado, onde as pregações são comercializadas, os dons são comercializados de uma forma que causa vergonha, né? Então a gente precisa entender que Deus está trazendo juízo sobre a face da terra, usando esse mal até mesmo para chamar a nossa atenção, chamar a atenção da igreja. Vocês não vão cultuar a mim porque eu não estou satisfeito e Deus permite isso acontecer. Por quê? Porque hoje na igreja do Senhor é muito comércio. Hoje na igreja do Senhor é muita arrogância. São muitas estrelas. Entenda uma coisa, preste atenção se Deus estaria satisfeito com isso. Quando Deus derramou o seu Espírito Santo na igreja de Atos, lá no livro de Atos, capítulo 2, a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado ao povo novamente. O povo sente. Então, se você ler todo o capítulo de Atos 2, no finalzinho do capítulo, há as afirmações dizendo que a igreja perseverava unida em oração. O termo igreja não está se referindo a um templo onde eles iam reunir e orar. Não. A igreja significava os irmãos, as pessoas que unidas em casa, né, buscavam ao Senhor. E o amor era tão grande, e isso é impressionante, porque não havia placa, igreja A, B e C. O mal de hoje é que tem igrejas que estão mandando quem vai para o céu, quem vai para o inferno, que determina quem já está com Cristo, quem não está com Cristo, sendo que Cristo não ensinou isto. Cristo falou, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer. Né? Então, em outra pregação a gente explica sobre esse sentido que muita gente vai pensar, mas se não dá tempo de batizar, a pessoa crê, arrepende, como o ladrão da cruz, isso pode acontecer. Eu creio na salvação, porque em questão do que acontece depois da morte, não é nos dado nenhuma oportunidade ou razão para julgar o que acontece com o homem após a morte. Então Jesus falou, quem crê e for batizado já está salvo, mas o mal hoje é tão grande que as pessoas querem dizer quem vai e quem não vai para o céu. Né? E muitas vezes hoje esse comércio na casa do Senhor, né? Eu vou pregar, eu mereço ganhar tanto de oferta. E muita gente usa, entre aspas, um termo, não, eu não cobro. Mas o interessado já começa a perguntar o número de pessoas, quem vai estar, né? E aquela pregação motivada para agradar os ouvintes, porque se os ouvintes não gostarem, ele não vai poder voltar para pregar. Totalmente diferente do que Jesus ensinou. Então eu vejo que a igreja unida orava incansavelmente, repartindo o pão, certo? A minha posição como pregador, primeiramente, eu tenho uma profissão formada. Eu não dependo de pregações para sobreviver. Se Deus algum dia deixar, ou permitir, ou querer que eu viva com um tempo maior para a sua obra, estou disponível. Mas até então, o meu sonho, o meu desejo é continuar com os meus negócios e conduzir as coisas de Deus, né, na medida do possível. Mas o que eu não concordo, porque um trabalhador trabalha o mês inteiro para ganhar um salário. E com muita alegria no coração, ele com fervor no seu coração, entrega o seu dízimo à casa do Senhor. E quando isso é entregue, aquele dinheiro, aquele dízimo que é bíblico, que é sagrado, que era para ser utilizado na obra do Senhor, que era para ser utilizado em tudo que diz respeito à assistência social, assistência na igreja, aos órfãos, às viúvas, aqueles que não têm condições, aqueles que não têm nem o que comer em casa. Muitas vezes esse dinheiro é gasto com os mercenários, os pregadores mercenários, que não trabalham, vivem do bom e do melhor, só querem andar de avião, só querem viver das mordomias. Eu falo por experiência. Eu já tive a oportunidade de conviver com grandes homens. Na minha casa eu recebi grandes pregadores. Você não vê eles orar. Você não vê eles passar madrugada de joelho clamando pela palavra, pela misericórdia de Deus. Aí vem, fala 40 minutos, 1 hora. E nesses 40 minutos, 1 hora,
levam 3 vezes mais financeiramente do que o trabalhador que está na igreja e ali com seu suor ele dá o seu dízimo. E o que me incomoda nisso tudo é que a igreja hoje, principalmente a igreja brasileira, aceita isso com toda normalidade, como se não tivesse nada acontecendo, né? E muitas vezes, eu vou ali louvar o Senhor. Quanto que é para você louvar? Eu cobro 10 mil reais para louvar o Senhor. Isso não é louvar, você está trabalhando. E não é para o Senhor também. Porque quando eu vou louvar, se louvor é uma entrega, eu tenho que entregar de espontâneo diante de Deus. É certo que tem custos e gastos, a igreja deve conhecer isso. Mas o que eu falo é que devemos preocupar muito mais em ajudar os necessitados do que gastar essas fortunas que é gasta hoje com coisas que muitas vezes um membro da igreja pregaria bem melhor. Só não é reconhecido porque não tem fama, não pregou num grande congresso. Diante de Deus, isso não é nada. Diante de Deus, isso não é nada. Então a gente vê isso como Deus despertando a igreja. Desperta. Desperta, ó igreja, porque eu não tenho agradado dos seus louvores, eu não tenho agradado da sua conduta. Desperta, ó igreja, até mesmo no mundo, porque eu não estou agradando. Então entra para o seu quarto, como Jesus ensinou, fecha a porta, vai orar para que o Pai possa revelar a sua verdade. Então essa falta de conhecimento de Deus tem levado essa meninice hoje que tem acontecido. Hoje parece que Deus entregou o celular para as pessoas, porque toda hora o cidadão tem uma revelação. Veja, Abraão viveu tantos anos. E se não me falha a memória, Deus falou com ele 5 a 6 vezes. Eu posso estar enganado, mas pelo que eu contei uma certa vez, 5 ou 6 vezes para um homem que viveu mais de 100 anos. Um homem que Deus falou que seria pai de multidões. Agora tem gente que parece que está com o celular de Deus. Toda hora Deus está falando com ele. Deus é extremamente santo. Deus é extremamente verdadeiro. Deus, amados irmãos, não está para ficar com um homem de papinho dia e noite, não. Deus é justo e tudo o que Deus faz é muito concreto. Agora não basta fazer uma oração. Opa, Deus já está me mostrando isso, me revelando aquilo. Deus está falando. Vai para a palavra é infalível. É por isso que muitos estão morrendo espiritualmente. Porque só ouviram falar e não tiveram experiência de Deus. Deus é santo. Esse avivamento, entre aspas, que só acontece na hora do hino avivado, que só acontece na hora daquele corinho avivado, isso é hipocrisia diante dos olhos de Deus. Isso é, amados e queridos irmãos, abominável diante dos olhos de Deus. Porque Deus deseja que sejamos avivados no nosso coração 24 horas por dia. E só há uma forma de vencer isso, combatendo o pecado. É crente mentiroso, é crente falso, é crente, amados irmãos, falando mal de um de outro, até usando a própria internet. Pastores que não conseguem que o seu ministério venha frutificar e fica na internet cutucando um e outro e falando de um de outro, a sua opinião. Cada um tem a sua opinião sobre as coisas. Mas a Bíblia diz que aquele que guarda o silêncio, até o louco, quando guarda o silêncio, quando fica em silêncio, é mais sábio. Então devemos ficar em silêncio, observar, falar menos e ouvir mais, estudar a palavra de Deus, que é o nosso guia, para que sejamos como Jó, passar esse momento e dizer: agora os meus olhos estão vendo quem é Deus, que possamos nos despertar para Deus, que possamos agradar ao Senhor, porque Jesus realmente está voltando. Mas Jesus precisa que a sua igreja seja lamparina, que a sua igreja não se corrompa com o mundo, que esse avivamento falso não entre dentro da igreja, que esse desejo de riqueza, de poder, de fama, não entre dentro da casa do Senhor. Então eu espero que nesses dias a gente possa meditar nisso, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Por isso, querido irmão e amigo, a minha oração nesta noite é que o Senhor transforme realmente o seu coração, para que você veja que realmente Deus é fiel, que Deus é poderoso. Se você tem um ministério, não existe pregador sem ler a Bíblia. Se você tem um ministério na sua vida, zele e lute cada momento da sua vida por tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Porque vai chegar um dia que Ele vai pedir conta. Seja lá o que Deus colocou nas suas mãos para fazer, faça com amor e com carinho. Então preste atenção no que você fala, preste atenção no que você ouve, preste atenção de quem você está recebendo as informações que você tem
movido, porque isso é perigoso. E hoje isso tem devastado muita gente, né? Pode ver que cada minuto no Brasil abre uma igreja nova, com uma ideia nova, com um pensamento novo, e todo mundo quer estar com a verdade. A verdade é só Cristo Jesus. Temos inúmeras igrejas, irmãos que eu conheço, compartilho amizade, que eu vou pregar com muito amor e carinho, estamos lutando para o Calvário. Mas tem muitas vezes, muitos lugares que foram abertos debaixo de rebeldia, mentira, engano, igrejas roubadas, foram, amados irmãos, tantas coisas que aconteceram, só que tem um problema. As pessoas não estão mais olhando para a Bíblia Sagrada. Estão atrás de saber do futuro, saber quem está fazendo mal, saber o que vai acontecer amanhã. Isso não é suficiente para a salvação. Para ser salvo, arrependa-te, aceite a Cristo e o sirva de todo o seu coração. Seja humilde ao ponto de dividir tudo que você tem com os necessitados, ao ponto de ajudar aos famintos, ao ponto de se entregar para o reino de tal forma que o Senhor venha se agradar. Que Deus abençoe, que você possa pensar um pouquinho acerca da sua vida com Deus. Seja um homem, como diz a palavra, seja homem. Davi disse para Salomão: esforça-te e seja homem, homem. Ou seja, tenha ciência, né? Não seja um menino que qualquer pressão vai desviar a fé, de qualquer pressão não vai saber mais em quem está crendo. Seja firme nas suas convicções. Olhe para o alto. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e até o nosso próximo vídeo.